E aí pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda parte da videoaula sobre neoplasias das glândulas salivares. Nessa parte final, trataremos os assuntos referentes às neoplasias malignas das glândulas salivares. O carcinoma mucoepidermoide, inicialmente, recebeu o nome de tumor mucoepidermoide. Esse termo era subdividido em dois grupos. O primeiro grupo, que apresentava características malignas, e um segundo grupo, que apresentava características benignas. Só que os pesquisadores foram observando que, mesmo ele sendo um tumor de baixo grau, ele ainda assim tinha características malignas. Por isso que o termo mais correto a ser utilizado é carcinoma mucoepidermoide. Ele é a neoplasia maligna mais comum de glândula salivar e acomete uma ampla faixa etária, desde a segunda até a sétima década de vida. Também é um tumor raro na primeira década, só que de neoplasias malignas é o mais comum que acomete crianças. Geralmente, também, alguns estudos associam ele a uma história prévia de radioterapia de cabeça e pescoço. E ele tem uma predileção pelo sexo feminino. A glândula salivar, que é mais acometida, é a parótida. Se apresenta como um volume de crescimento assintomático. Bem, esse tumor geralmente os pacientes vão perceber ele com 1 ano ou menos de crescimento, mas existem relatos de caso que o volume tumoral é de anos de duração. Pode existir ou não dor e paralisia do nervo facial, mas geralmente essa paralisia do nervo facial vai estar associada ao alto grau. Em glândulas salivares menores, o lugar mais acometido é o palato e vão se apresentar geralmente como um tumor flutuante de coloração azulada ou avermelhada. Clinicamente, alguns carcinomas mucoepidermoides podem ter diagnóstico diferencial como Cocelli. Nas regiões de lábio inferior, assoalho, língua e região retromolar, é incomum o aparecimento de neoplasias malignas, mas das neoplasias malignas que acometem esses lugares, a mais comum é o carcinoma mucoepidermoide. E também podem se apresentar tumores intraósseos. Aqui, nós podemos notar um aumento de volume no palato, de aspecto azulado. É uma lesão nodular de base céssio. Nessa outra figura, nós vemos um aumento de volume na língua, também de aspecto nodular e base céssio. Essas regiões é comum nós termos ulcerações devido a trauma. Nessa outra figura, nós notamos um aumento nodular na região retromolar. Como observamos aqui, vemos vasos dilatados. Isso é chamado de telangiectasia, que é um achado comum em neoplasias. Aqui é a imagem radiográfica. Na imagem radiográfica, nós vemos áreas radiolúcidas, multilocular. Essa lesão também pode ser unilocular. Geralmente acontece em ramo da mandíbula. E em algumas imagens nós podemos ter o aspecto de margens irregulares, com aspecto de roído de traça, que são características de uma lesão maligna. Ela também pode estar associada a dentes inclusos e alguns cistos e tumores odontogênicos. E o diagnóstico diferencial dessa lesão é com ameloblastoma e ceratocisto odontogênico. Características histopatológicas. Como o próprio nome já diz, carcinoma mucoepidermoide é uma mistura de células mucosas e células epidermoides. Existem 3 tipos celulares:
as células mucosas, as células epidermoides e uma terceira, que é a célula intermediária. Essas células mucosas, elas vão apresentar uma forma variada de citoplasma espumoso e coram a mucina. Já as células epidermoides, elas apresentam um aspecto escamoso, a forma geralmente é poligonal, podem apresentar pontes intercelulares e raramente apresentam ceratinização. A célula intermediária, ela pode dar origem tanto a uma célula epidermoide quanto a uma célula mucosa, por isso ela é considerada uma célula intermediária. E apresenta-se como uma célula pequena, de formato basaloide ou oval, e de citoplasma escasso e palidamente eosinofílico. O carcinoma mucoepidermoide ele pode apresentar um número de células claras e a presença de um infiltrado linfóide. É tanto que pode ser confundido com um tumor metastático dentro de um linfonodo. Nesta primeira micrografia, em menor aumento, nós podemos observar um tumor bem delimitado, com espaços císticos e ductais envolvidos por células escamosas e células mucosas. E nesta outra micrografia, nós podemos notar a presença de células claras. O carcinoma mucoepidermoide, ele é dividido em 3 graus histopatológicos e vão ser distinguidos e separados diante dos seguintes critérios: a quantidade de formação cística, o grau de atipia celular e o número relativo de células escamosas epidermoides ou intermediárias que vai estar presente. O de baixo grau apresenta uma formação cística, atipia celular e predominam as células mucosas. Já no de alto grau, apresentam ilhas sólidas de células escamosas intermediárias, o pleomorfismo celular e a atividade mitrótica. Geralmente, células mucosas não são encontradas e pode ser muitas vezes confundido com tumor de células escamosas. E no grau intermediário, nós vamos ter a formação cística, tem a predominância dessas células intermediárias e pode apresentar ou não atipia celular. Na primeira imagem, nós notamos a formação cística, atipia celular e a predominância de células mucosas. Então, nessa micrografia é considerada de baixo grau. Na imagem do meio, nós vemos a presença de células intermediárias, de células mucosas e células epiteliais. E na terceira imagem, nós já vemos um aspecto mais pleomórfico, com ilhas sólidas de células escamosas intermediárias. Nesta outra micrografia, onde essa seta branca menor, ela aponta para uma célula intermediária. A célula branca maior, ela vai apontar para uma célula epidermoide. Veja aqui, como nós falamos anteriormente, a célula intermediária, ela apresenta um tamanho menor, enquanto a célula epitelial, ela apresenta uma característica de uma célula escamosa. E na outra, na seta maior preta, ela vai apontar para uma célula mucosa. O tratamento dessa lesão é cirúrgico e o prognóstico vai depender muito da localização, do grau histopatológico e do estágio clínico que esse tumor apresenta, ou seja, há quanto tempo essa pessoa tem esse tumor. É realizada a excisão cirúrgica e pode ser feita da seguinte forma: pode conservar o nervo facial. Quando faz isso, é a parotidectomia subtotal, e quando nós optamos pela remoção desse nervo, recebe o nome de parotidectomia total. Então, pessoal, dando continuidade ao assunto, falaremos um pouco sobre o carcinoma adenoide cístico. Então, de início, ela também faz parte das neoplasias malignas das glândulas salivares.
é uma das neoplasias mais comuns e mais bem reconhecidas e também era usualmente chamada de cilindroma. Porém, esse termo deve ser evitado porque ele não traduz, ele não representa a natureza maligna desse tumor e também porque esse termo é utilizado para outro tumor de origem, de anexos cutâneos. Então, como características clínicas, nós teremos o aumento de volume, de crescimento lento, também semelhante ao crescimento tumoral, inclusive de algumas neoplasias benignas. A dor é o achado clínico mais importante, então o cirurgião dentista ele deve ficar atento principalmente para esse sintoma apresentado pelo paciente, porque essa dor ela pode ser referida pelo paciente antes mesmo que haja uma tumefação clinicamente detectável. Então, o paciente vai referir uma dor inespecífica, constante e de baixo grau. Então, essa neoplasia ela vai acometer de 50% a 60% das glândulas salivares menores. Então, é uma neoplasia que está predominantemente nas glândulas salivares menores. E quando acomete essas glândulas, principalmente as glândulas localizadas em palato, cerca de 50% estará localizada em palato, seguido da glândula parótida, mais raramente, mas aí está acometendo de 2% a 3%, e glândula submandibular também, 12% a 17%. Acomete adultos de meia idade, são raros os casos de acometimento de pessoas mais jovens, com menos de 20 anos de idade. Há uma igual distribuição entre o sexo, tanto masculino quanto feminino, porém alguns autores eles afirmam haver a predileção de acometimento pelo sexo feminino. Essa neoplasia, ela, quando acomete glândula parótida, ela pode causar a paralisia do nervo facial e também, por se tratar de uma neoplasia maligna, quando acomete o seio maxilar e o palato, pode apresentar destruição óssea, inclusive invasão da base do crânio. Então, quais são as principais características do carcinoma adenoide cístico? Conseguimos perceber uma lesão nodular de base céssio, coloração normocrômica, acometendo aí fundo de sulco vestibular e rebordo residual remanescente. Então, essa lesão, mais a presença das informações colhidas pelo paciente, principalmente em relação à dor, vai nos ajudar e nos nortear a chegar em um diagnóstico correto. E também o exame histopatológico, o exame anatomopatológico é mandatório para esses casos. Nessa outra fotografia, em uma imagem de tomografia computadorizada, nós conseguimos perceber a presença de uma lesão expansiva, isodensa, invadindo os seios maxilares e também septo nasal e conchas nasais de ambos os lados, preservando o piso da órbita. Também nos sugere uma lesão de comportamento mais agressivo, em que o exame histopatológico é fundamental para que consigamos fechar o diagnóstico. Características histopatológicas, o que iremos perceber será a presença de células meioepiteliais e ductais do epitélio glandular em proliferação, permeadas em um arranjo variado. Também, como havia dito, a tendência à invasão perineural, então, nos levando ao achado clínico da dor, que é o principal achado clínico para essa neoplasia. E são reconhecidos 3 principais padrões histopatológicos, o padrão cribiforme, o padrão tubular e o padrão sólido. Mas algumas neoplasias podem apresentar 2 ou mais padrões. Então, o que vai classificar o tumor será justamente a predominância do padrão em questão. Então, falando um pouco do padrão cribiforme, ele representa o padrão mais clássico do carcinoma adenoide cístico. Então, a gente vai conseguir perceber a presença de células basaloides e espaços cilíndricos, semelhantes a queijo suíço, como a gente consegue perceber nessa fotomicrografia. A presença de ilhas de células hipercromáticas, formando estruturas cribiformes e tubulares. Como eu havia dito, pode ter a presença de 2 padrões e o padrão mais predominante é que vai classificar o tumor. Então, nós conseguimos perceber a presença de um material mucoide ou também a presença de um material hialinizado ou a presença de ambos, nesses espaços cilíndricos. A presença aí de pequenas células, células cuboidais, com núcleo basofílico e citoplasma escasso. Nesse padrão cribiforme, raramente observa-se a atividade mitótica, o que nos indica
que esse padrão ele seja menos ofensivo, né, em relação aos outros, é menos agressivo e tenha um melhor prognóstico. Nessa fotomicrografia aqui, nós conseguimos perceber as células tumorais, né, são essas aqui, em volta aí circundada por um material hialinizado nessas estruturas cilíndricas. Nessa outra fotomicrografia, nós conseguimos perceber basicamente a mesma coisa, as células tumorais circundando aí os espaços contendo material mucoide, né, mais basofílico, em um estroma de tecido conjuntivo fibroso denso. Em relação ao padrão tubular, né, nós teremos a presença de pequenos ductos túbulos, por isso essa denominação de padrão tubular, em um estroma hialinizado. O lumen dessas estruturas tubulares, né, pode apresentar-se com várias camadas celulares, e as células ductais e mioepiteliais conseguimos perceber nessa fotomicrografia a presença desses túbulos, né, dessas estruturas ductulares, o lumen com a presença de várias células, várias camadas celulares, e as células ductais e mioepiteliais também presentes. Nós conseguimos perceber o epitélio glandular presente. Então, o último padrão, o padrão sólido, é representado por grandes ilhas ou lençóis de células basaloides, pouca tendência a formar túbulos ou microcistos, como no outro padrão, e a gente vai perceber um maior pleomorfismo, uma maior atividade mitótica e focos necróticos, o que nos indica que essa neoplasia, esse padrão, seja mais agressivo e tenha um pior prognóstico. Então conseguimos perceber aqui, né, a pouca tendência a formar aquelas estruturas ductulares, né, como visto nos outros padrões, aquele aspecto de queijo suíço. Então aqui a gente consegue perceber realmente grande presença de ilhas ou lençóis de células basaloides. Temos pouca tendência à formação daqueles espaços microcistos tubulares, ductulares, presentes nos padrões anteriores. E nessa fotomicrografia da direita, nós conseguimos perceber a alta atividade mitótica, né, que nos sugere que essas células estão em constante proliferação. Então, em relação ao tratamento de prognóstico, por ser um tumor implicável que tende a recidiva local e também de metástase à distância, a excisão cirúrgica, a enucleação cirúrgica é mandatória, né, seguida da radioterapia coadjuvante. E esses tumores, quando presentes em seio ou palato, eles podem aí, né, em virtude da destruição óssea, né, da invasão, invadir a base do crânio. As metástases geralmente ocorrem para pulmões e ossos. A sobrevida para os casos de carcinoma adenoide cístico tem pouco significado, um significado muito limitado. E não indica a cura, né? Então, a sobrevida em 5 anos mostra que 70% dos pacientes estarão vivos. Em 10 anos, 50% deles estarão vivos. E em 20 anos, apenas 25% deles estarão vivos. Então, aqui só para reforçar mesmo, né? Como eu havia falado, que esse tumor, o carcinoma adenoide cístico, ele tem essa tendência à invasão perineural, justamente o que se observa nessa fotomicrografia, né? As células tumorais envolvendo o tecido nervoso, o que vai ocasionar a dor aí como principal achado clínico no paciente. Estas são algumas referências utilizadas para a elaboração dessa aula. Pedimos a vocês que sigam o canal, se inscrevam no canal, sigam nossa página na rede social, no Instagram, fiquem por dentro de todas as novidades e até breve. Muito obrigado pela sua atenção.